Muito bom dia, meus caros irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos apresentamos aqui para a realização do nosso trabalho, que tanto bem nos faz. E eu tenho certeza que faz bem a muitas pessoas que dedicam o seu tempo para ouvir um trabalho como este. Eu, antes de tudo, agradeço ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede de podermos realizar este trabalho na divulgação dos ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu gostaria de pedir aos companheiros que façam essa caridade à doutrina de divulgar para os seus grupos, para os seus familiares, para os seus amigos, divulgar esses ensinamentos, porque é luz e é uma caridade que se faz à nossa querida doutrina espírita, a divulgação dos seus ensinamentos. Quero pedir também que deem o seu like, inscrevam-se nesse canal, divulguem para que nós possamos crescer. Meus amigos, o nosso tema de hoje, do nosso vídeo de número 116, tem como título Morte à Pena. Publicado no Reformador da Federação Espírita Brasileira, junho de 1971, como autor Lully, página 3, no Brasil Espírita, Rio de Janeiro, RJ. Inicia-se assim, abre aspas. A doutrina espírita caracteriza-se pela ação reformuladora que exerce sobre nós, proporcionando-nos meios para que nos libertemos de erros milenares, para que nos descondicionemos de hábitos adquiridos e reforçados através das múltiplas encarnações. É um desafio constante a reformulação, digo melhor, de imagens e ideias, atos e atitudes. Assim é que, através do seu próprio conteúdo doutrinário, que é o aprofundamento dos ensinamentos do Cristo sobre a lei de Deus, esclarece-nos a mente a respeito de cada problema odierno, a fim de que saibamos, no momento oportuno, agir e pensar como verdadeiros cristãos. Ora, dito isto, passemos ao objeto de nossas considerações. Há poucos dias, ao palco das análises e discussões, a viabilidade da pena de morte. Dividem-se as opiniões, mas aos espíritas, em particular, caberá uma apreciação mais profunda dos vários aspectos que envolvem a questão. Tentemos alinhar alguns. Um dos argumentos mais usados pelos que defendem a pena de morte é a necessidade de livrarmos a sociedade de indivíduos que constituem verdadeira ameaça à preservação da vida e da dignidade. Entretanto, os espíritas sabemos que este membro perigoso, após sua execução, apenas será deslocado de plano e não liquidado. Após desencarnar, o criminoso poderá exercer ainda influência sobre os que aqui permaneceram, sendo que, se não houve tempo para que o arrependimento batesse à sua consciência,
sua tendência negativa poderá recrudescer devido a não ter sido alvo de compreensão. Poderá, inclusive, tornar-se perseguidor dos que lhe infligiram a pena. O Espiritismo é, por excelência, a doutrina da regeneração, mostrando-nos como o Pai nos confia sempre novas oportunidades de repararmos os erros, quando para isso já estamos amadurecidos, induz-nos a seguir este roteiro. Assim, o atual criminoso é passível de recuperação social, se para tal lhe dermos condições. Lancemos as sementes sem nos afligirmos se produzirão frutos nesta ou em outra encarnação, assim como bondosos amigos as têm lançado em nossos corações através de séculos de paciência. Os irmãos que se envolveram nas correntes do crime muitas vezes encontram-se assediados por perseguidores implacáveis que lhes comandam a vontade em dolorosos processos de obsessão. Não podemos pactuar com o mal, mas podemos e devemos estender auxílio às mentes em desequilíbrio através de pensamentos positivos que os envolvam em correntes de paz e lhes devolvam a harmonia. Um aspecto singular é o mecanismo de defesa a que a psicologia chama projeção. É sempre mais fácil deslocarmos para fora a condenação que, dirigida a nós mesmos, teria sensação angustiante. Assim, sentimos-nos satisfeitos e orgulhosos quando alguém merece justa execução pelos seus erros, pois nos aliviamos de tensão interna proveniente da certeza, embora recalcada, de nossos próprios erros, representa uma válvula de escape coletiva e inconsciente. A pena de morte é um triste retorno ao olho por olho e dente por dente. Estranha justiça essa, que mata para corrigir quem mata. Condenar e imitar ao mesmo tempo a ação de alguém é algo, sem dúvida, estranho e inconciliável. Embora raros, apresentam-se casos em que a decisão judiciária baseou-se em informes distorcidos e falseados, pois, na condição de encarnados, não podemos estar de posse da verdade plena. Então, podem ser executados réus inocentes, o que é bastante confrangedor, envolvendo os que o condenaram em dolorosos processos de reparação. Isto resulta de o homem querer tomar o lugar de Deus na aplicação da justiça. No caso do Brasil, devemos pensar particularmente em outro aspecto. Sabemos que nosso país foi escolhido por Jesus para ser o foco de onde se irradiará o Evangelho, cabendo-lhe servir de modelo de moral aos outros países. Assim, o restabelecimento da pena de morte significa uma fuga ao programa pré-estabelecido pelo alto, e todos rogamos que não seja posta em execução. A doutrina espírita tem propiciado novas conquistas morais. Foi ela que matou a morte, no dizer de alguns escritores, e será ela infalivelmente que decretará morte à pena de morte. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão,
assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Isso está registrado em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Que esta época não esteja tão distante é o que rogamos. Lully. Do Reformador, Brasil Espírita, Federação Espírita Brasileira, Arthur da Silva Araújo, página 2 e 3, Rio de Janeiro. Como título, Homens julgando homens. Abre aspas. Disseram os espíritos reveladores com a maior clareza que a pena de talião é a justiça divina. Assim, quando a Gênese, no capítulo 9, versículos 5 e 6, diz: vingarei a vida do homem sobre o homem, e aquele que derramar sangue humano terá seu sangue derramado. Torna claro que a competência para a aplicação da pena não pertence ao homem, mas a Deus. A sentença é objetiva, respeitadas as nuances reencarnacionistas, e há inteireza na afirmação, pois do Decálogo vamos encontrar o não matarás. E mais tarde, como que consolidando o ensino, veio Jesus para nos recomendar que não julgássemos e que perdoássemos até 70 vezes, 7 vezes. Paulo de Tarso prescreve na carta aos Hebreus, capítulo 13, lembrai-vos dos presos, como se estivéssemos presos com eles, e dos maltratados, como o sendo vós mesmos também no corpo. E é ainda Paulo na missiva aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Quem recorda que o castigo e a recompensa são atributos de Deus. O apóstolo dos gentios vai além, afirmando na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A pena de morte tem justificado entre nós os mais acesos debates, com a participação das figuras mais expressivas da cultura brasileira, inclusive de religiosos, todos vivamente interessados no palpitante assunto. Por volta de 1959, ao ensejo da polêmica surgida em torno do caso Caio Chessman, assistimos estarrecidos no tribunal do júri a ilustre padre jesuíta, em nome da igreja, considerar a pena de morte como ato legítimo. Dizia esse sacerdote que a igreja não só admite, como até reclama como necessária a pena de morte, consagrando assim a sombria tese da matança de seres humanos. Nesse debate público, enquanto o padre jesuíta clamava por cadeira elétrica e por guilhotina, ilustres advogados brasileiros, inclusive o eminente professor Nelson Hungria, representando o sentimento cristão da humanidade, apontava para a imagem de Jesus, lembrando ter ele vindo ao nosso convívio para desfraldar a bandeira luminosa do amor. Ainda sobre o famoso caso Chessman, lemos no Correio da Manhã
de 23 de outubro de 1959, diz o autor, o que escreveu outro ilustre sacerdote da Igreja Romana, eminente professor de Direito da Universidade. A pena de morte é doutrina pacífica da Igreja, apoiada em todos os doutores, teólogos e canonistas. Os espíritas pensam, felizmente, de modo diverso, condenando formalmente a pena de morte, sem entrar no mérito do crime, porventura praticado. Assim pensam, porque sabem que a morte do corpo não aniquila o ser pensante que o anima, que continuará a existir, sempre agindo em consonância com os sentimentos que lhes são próprios, e porque sabem que o responsável pelos erros e pelas maldades não é o corpo perecível, mas o espírito imortal. Por que então matar o corpo? Melhor seria que considerássemos o criminoso como um enfermo moral, capaz de se recuperar através de oportunidades que lhe sejam propiciadas como estímulos para a conversão aos ensinos evangélicos e para o exercício do bem. Se o criminoso é incorrigível, cuidemos de mantê-lo longe da sociedade, mas sempre oferecendo-lhe a terapêutica das sugestões carinhosas à renovação moral. Matam-se, porventura, leprosos? Eliminam-se, por acaso, os cancerosos? Não. Há lares e hospitais sempre abertos para esses enfermos da carne. Por que agir de modo diverso com relação aos doentes do espírito? O que a doutrina espírita não consegue entender é como pretenda o Estado punir o assassino igualmente matando. É a repetição do erro, como afirma o padre Vieira. Justiçar um homem porque matou outro é cobrir uma chaga com outra chaga. Qual o alcance da pena de morte? Ela fecha a porta ao arrependimento do criminoso com a desencarnação. O ilustre professor Fernando Ortiz, da Universidade de Havana, na obra A Filosofia Penal dos Espíritas, diz que não basta para o espiritismo o arrependimento, uma vez que também exige a reparação. E acrescenta: assim, podem os espíritas sustentar que sua filosofia penal atribui à pena um fim eminentemente reparador do dano causado. Fecha aspas. A reparação se anularia com a pena de morte. Os ensinos espíritas, por isso, são generosos, indicando-nos sempre a solução adequada para o problema. Diz Martins Peralva que o Espiritismo ensina, com apoio no cristianismo, que não há duas vidas, mas sim duas fases que se prolongam de uma só vida. Desculpa. Efetivamente, a etapa carnal é aquela que vai do berço ao túmulo, e a espiritual, a que se estende do túmulo ao berço, representando ambas uma só vida. A pena de morte só oferece a vantagem de impedir que o espírito, com a vestimenta física, possa cultivar o arrependimento e a exercitar a reparação. Isso porque, na erraticidade, sem a carne, ele continuará a ser o que era, conduzindo ódios e maldades que talvez justifiquem futuras guilhotinas e cadeiras elétricas. Agiram com sabedoria os espíritos reveladores. Por isso, dizendo que a pena de morte desaparecerá quando os homens estiverem mais esclarecidos.
Mas esse esclarecimento já chegou através da Boa Nova, a doutrina que recomenda o amor em toda grandeza e o bem sem desfalecimentos, com o entronizar do Evangelho nos corações. Fecha aspas. Meus amigos, são temas profundos que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso estudo. Porque na realidade, quando o criminoso que levou sua vida na prática de erros, desculpem, hoje está bravo, afrontando a lei eterna e a humanidade, os homens responsáveis que levam um ser desse à morte, a morte não vai promover esse espírito. O que ele fazia aqui, ele vai continuar fazendo no plano espiritual, não tenha dúvida. Ele vai continuar cometendo os erros dele. E pior ainda, com revolta, maior ainda, pelo que fizeram com ele. Então, meus amigos, o que é recomendado aqui nesses ensinamentos, compreensão, compreender, orar por eles, por esses irmãos, buscar entendê-los, não passar a mão na cabeça deles, não é esse o caso, mas procurar meios a fim de que eles se modifiquem. E se não houver condições para isso, a lei divina tem como fazer com que ele se endireite em sua caminhada evolutiva. É com muita pena que a gente ouve relatos de leis que são produzidas, como legalização de pena de morte, de aborto, de drogas e tantas outras coisas aí que não cabe na cabeça da gente. E a gente tem pena disso. A gente tem pena disso. Uma coisa que nos chamou a atenção foi a legalização de leis que um pai, uma mãe não pode bater numa criança. Agora, eu tenho a impressão que quem criou esse tipo de lei nunca teve filhos. Nunca teve filho. Por quê? Uma coisa é você chamar a atenção e mostrar à criança que aquilo que ela está fazendo é errado. Uma tapinha, tá? E muitas vezes, uma tapinha que um pai ou uma mãe dá no filho dói muito mais no pai e na mãe do que na criança. Uma coisa é você corrigir através de uma tapinha para mostrar. Outra coisa é você machucar. É diferente. Mas eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe o coração de todos vós, meus amigos. Eu peço que inscrevam-se nesse canal para que nós possamos... A minha ideia não é de maneira nenhuma estar ganhando dinheiro em cima disso. Não. A minha ideia é divulgar. Eu quero é divulgar. Eu escrevi um livro e eu dou esse livro. Eu dou a pessoa que mostra interesse. Eu não quero dinheiro. Então, inscrevam-se e divulguem, me ajudem a divulgar esses ensinamentos. Que isso, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, brilhe a vossa luz. Eu peço a Nossa Senhora que ilumine o vosso coração e que este ano novo que se aproxima seja um ano de paz, de luz, de sucesso, de prosperidade, de bênçãos no coração de todos vós e dos vossos familiares. Sejam felizes e muito obrigado, meus amigos, por terem me apoiado durante este ano. Muito obrigado pela vossa ajuda. E me perdoe esses acessos de tosse, porque a gente fala muito e coça a garganta e ninguém segura. Me perdoe. Muito obrigado, sejam felizes, muita luz no vosso coração. Não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz.
e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes. Muito obrigado. Graças a Deus.